Pessoal, a gente viu aula passada o seguinte, que a pressão, ou melhor, em regime de temperatura constante, a gente tinha o quê? A gente tinha que, se eu variasse a pressão, o volume do meu gás também variava, tá? Em regime de temperatura constante. A gente chama isso de transformação isotérmica, tá? E aí, se você variasse o volume ou a pressão, mas vamos fixar um pouquinho na pressão, se você variasse a pressão, o volume variava e você tinha um produto entre o volume ele dava uma constante, tá? Uma constante K qualquer. Ou seja, se você multiplicar a grandeza da pressão por volume, ela vai dar uma constante K, tá? Sempre vai ser um valor de uma constante K. De modo que se você aumentar a pressão, o volume tem que diminuir para continuar dando essa constante K, tá? Tranquilo? Processos isotérmicos é esse, né? Isotérmicos, pressão, temperatura constante. Se eu aumenta a pressão, o volume tem que diminuir, ou se eu diminuo a pressão, o volume tem que aumentar. Tá? Beleza. Agora, vamos pegar um gás, né, no caso o gás ideal, e vamos fixar o volume. Então, o volume que vai ser constante. Tá? Deixa eu só liberar aqui. Aí, o que acontece? Sobre volume constante, notou-se que se eu manter o volume constante e variar a pressão, a temperatura também varia, tá? De modo que se eu aumento a pressão, a temperatura também tem que aumentar. Se eu diminuo a pressão, a temperatura tem que diminuir. E essa é a condição para quê? Para um gás confinado a um volume constante. O exemplo da panela de pressão. Se você aumenta a temperatura, a pressão lá dentro vai aumentar. E o volume é o mesmo, né? Ok? E por fim, a gente viu o seguinte, que se P vai ser constante, ou seja, a pressão é constante, o comportamento do meu gás, de volume e com temperatura, vai dar uma constante. Ou seja, se eu dividir o volume pela temperatura, vai dar uma constante. Tá? Então, em resumo, a teoria dos gases obedece a essas três leis. Tá? De modo que se eu unificar as três, a gente vai ter a seguinte relação. Tá? Então, eu posso, ao invés de trabalhar uma a uma, eu posso trabalhar de uma a uma nos exercícios. Tá? Ao invés de trabalhar de uma a uma, eu posso unificá-las. Tá? É o seguinte, P1 vezes V1 sobre T1 vai ser igual a P2 vezes V2 sobre T2. O que essa lei significa? Significa o quê? Que eu estou unificando as três. Por exemplo, se eu falar que a temperatura é constante, T1 é igual a T2. E a gente vai recair nessa condição aqui. Onde 1 representa antes do processo de transformação e 2 representa depois do processo de transformação. Tá certo? Então, vamos supor, se a temperatura é constante, T1 é igual a T2. Porém, o volume, ele vai variar, tá? E a pressão também. Agora, vamos olhar essa condição. Sobre volume constante, a pressão antes do processo vai ser 1, e a temperatura antes do processo vai ser 1. Depois do processo, a pressão vai ser outra e a temperatura outra. E o volume 1 vai ser igual ao volume 2, se eu assumir o volume constante. E, por fim, o que nós temos? Condições de pressão constante. Então, P1 vai ser igual a P2, tá? Então, pressão 1 é a pressão antes do processo de transformação e P2 é a pressão depois. Se a pressão é constante, P1 é igual a P2. O que acontece com o volume? O volume antes, dividido pelo volume, pela temperatura antes, no caso, vai ser igual ao volume depois, dividido pela temperatura depois. Certo? Então, essa expressãozinha unifica o quê? Eu unifico as três relações, né, dos estudos dos gases perfeitos, tá? Dos gases ideais. Tranquilo? Vamos fazer uns exercícios para a gente fixar a ideia dessa teoria? Vou projetar para vocês, e vou mandar para vocês também. Bom, aqui eu tenho alguns exercícios, né? E o que a gente vai notar? A gente vai notar o seguinte. No exercício 1, um gás encontra-se contido sob pressão de 5 vezes 10
ao quadrado newton por metro quadrado no interior de um recipiente, um caso cúbico, cujas faces possuem área de 2 metros quadrados. Qual que é o módulo da força exercida pelo gás sobre cada face do recipiente? Qual que é a ideia desse exercício? É entender o conceito de pressão, tá certo? Então, eu vou parar aqui a projeção. Olha só, o primeiro exemplo fala o seguinte: eu tenho um recipiente cúbico e ele tem gás no interior dele, tá? Ok? Então tá cheio de gás ali dentro. A pressão lá dentro, a pressão na face, ela é dada por 5 vezes 10 ao quadrado newton por metro quadrado. Tá? Então, esse gás está exercendo uma pressão sobre cada face. A área da face é igual a 2 metros quadrados. Ele quer saber qual que é a força que esse gás está fazendo em cada face. Então, se eu tenho pressão sobre a área, eu vou ter as forças. Igual um cilindro, né? Um cilindro de oxigênio, aqui, um gás, botijão de gás, eu tenho várias moléculas lá que estão exercendo forças, né, em cada face. Ele quer saber qual que é o valor dessa força. Por definição, pressão é igual a força, o módulo da força sobre a área. Isso implica que a força vai ser igual a pressão vezes a área. Tá? Então, o que nós vamos ter? 5 vezes 10 ao quadrado, vezes a área, que é 2, né? 2 metros quadrados, que eu tinha colocado. Isso. A área tem metro quadrado mesmo. Então, vai ser 5 newton por metro quadrado, vezes 2 metros quadrados. Quarto quadrado, metro quadrado por metro quadrado. Então, a força ali, em cada face, vai ser 5 vezes 10 ao quadrado, vezes 2, que dá o quê? Vai dar 1000 newtons. Então, cada face aqui tem um vetor de força, é como se tivesse um vetor de força empurrando cada face em 1000 newtons, tá? Ok? Exercício bem fácil, só para a gente entender o conceito de pressão, não é? E essa pressão, ela varia conforme eu modifique o quê? A temperatura ou volume o volume do meu recipiente, tá? Então, para isso, a gente vai agora ver o exercício número 2, o exemplo número 2, para a gente conseguir entrar um pouquinho mais na termodinâmica desses gases, tá? Então, vocês estão vendo aí, determinada massa de gás perfeito sofre transformação indicada a seguir: compressão com temperatura constante, expansão a pressão constante, aquecimento a volume constante. Nessa ordem, as transformações podem ser chamadas também de... E aí? Compressão a temperatura constante. Me digam, que tipo de processo é esse? É um processo o quê? É isso, Alexandre, isotérmico. O Alexandre digitou aqui. É um processo isotérmico. Expansão a pressão constante. Que tipo de processo que é esse? Depois dele comprimir a pressão constante, ele vai expandir a pressão constante. Que tipo de processo? Isobárico. A Ariane está certa. O segundo processo é isobárico. E o aquecimento a volume constante? Iso o quê? Isométrico, ou isovolumétrico, ou isocórico. Isso aí, né? Então, qual letra que vocês acham que é? É a letra E, né? Isotérmico, isobárico, isométrico, né? Isso aí. Bem facinho, né? Coloca exercício bem facinho, aí depois, na lista de exercícios, eu acabo com vocês, né? Como prática. Vamos lá, mais um. Seguinte. Uma amostra de gás ideal, esse é o exemplo 3, tá? Sofre transformações 1, 2 e 3, identificadas no gráfico a pressão versus volume. Olha só. Pressão no eixo vertical, volume no eixo horizontal, tá? Apresentando ao lado, no caso abaixo, tá? Deixa eu modificar aqui. Apresentado abaixo. Sabe-se que a transformação 3 é adiabática. A diabática não é do sem diabo, não, tá? Adiabático. Né? Não quer dizer que é transformação de Deus, não, tá? Adiabático é transformação sem troca de calor, tá? Então, meu sistema ele vai modificar volume e pressão e não vai ter troca de calor. Tranquilo? Depois a gente vai estudar esses processos
mais adiante, tá? Inclusive, a gente vai ver o princípio de funcionamento de alguns motores a diesel, quem gosta de mecânica, a gente vai verificar esses processos envolvidos, tá? Mas vamos lá. Eixo vertical eu tenho a pressão e na horizontal o volume. Aí ele identifica cada uma das transformações, assumindo que a 3, essa transformação 3 aqui, ela não é isotérmica. Ela é adiabática, tá? Ela parece uma isotérmica, a 3, mas não é. Ok? Olha só, ele quer saber a transformação 1 e a 2. Transformação 1, o que vocês acham? O que está acontecendo? Existe algo constante na transformação 1? Olha só, se eu pegar e acompanhar aqui, ó, a linha 1 até o eixo aqui, eu vejo que a pressão é única, né? Então, de V1 até V2, a pressão é única, ou seja, é uma transformação isobárica, tá certo? E de 1 para 2? Então, no final de 1, eu tenho um processo ligado que é o 2. A pressão, ela varia, olha só. Daqui para cá, a pressão está variando, mas o volume é o quê? Constante. Então, o processo 1 é isobárico e o processo 2 é isométrico, né? Então, é o número 2. Tranquilo? O diagrama, agora o número 4. O diagrama representa 3 isotermas. Ou seja, todas essas linhas aqui, ó, o processo está correndo em temperatura o quê? Constante. Ou seja, em T3, eu vou ter somente uma temperatura, nessa linha verde. Em T2, que é a linha azul, eu vou ter somente uma temperatura. Em T1, eu vou ter uma outra temperatura. Então, minha pressão aqui, em cada um desses processos, ela está variando a temperatura constante. E, consequentemente, o volume também. Tranquilo? Olha só, pessoal. Aí ele pergunta, pode-se afirmar que T1 é igual a T2, que é igual a T3? Não, né? Não é, né? Porque cada um é uma temperatura. Eu havia dito isso, tá? T1 é menor que T2, que é menor que T3? Pessoal, eu vou voltar aqui no quadro e vou representar esse gráfico, tá? Para a gente conseguir enxergar melhor, tá? Olha só, tem isso aqui, ó. Pressão, volume, T3. Deixa eu colocar cada um na cor. Nossa, tá em verde aqui, né? Tem todas as cores aqui. Aqui, ó. Aqui é T1. Aqui é T2. E aqui é T3. Certo? O que acontece? Para eu verificar, com a T3 eu coloquei em preto, deixa eu pôr em verde. Vai ficar igualzinho. T3. Olha só. Se eu pegar... Deixa eu voltar aqui. Isso. Se eu pegar uma condição única de volume, vou pegar um volume aqui, ó. Vou chamar esse aqui de V1, tá? Só fazer um traço aqui, ó. Qual das três isotermas eu tenho maior pressão? Qual das três? Para esse volume V1. A T3, né? Olha só. Vou chamar de P1 aqui, P2 aqui, P3. O que vocês acham? Quanto maior a pressão, maior a temperatura? Ou quanto menor a pressão, menor a temperatura? Quanto maior a pressão, maior a temperatura. Pelo que eu entendi o que o Vitor falou aí, tá? Mais pressão, mais temperatura. E é isso, né? Então, quanto maior a pressão, que no caso é o T3, ele tem maior o quê? Temperatura. Então, T3 é maior que T2, que é maior que T1. Então, voltando lá no exercício, o que nós vamos ter? Qual a opção que vai ser? Opção B, né? T3 é maior que T2, que é maior que T1. Ok? Vamos fazer um exercício 4. E daí a gente vai passar um pouquinho mais adiante na matéria, tá certo? Em um recipiente indeformável, aprisiona-se certa massa de gás perfeito, a 27 graus Celsius. Medida a pressão exercida pelo gás, obtemos 90 centímetros de mercúrio. Se elevarmos a temperatura a 350 Kelvin, qual será a nova pressão do gás? Certo? Vamos fazer? Olha só. Se o gás ele está em um recipiente indeformável, em que condição que eu estou trabalhando? Se o gás ele está indeformável, o volume dele é constante. Tá?
Se o volume que o gás está contido é indeformável, o volume é constante. Então, qual que é a relação entre a grandeza de temperatura e pressão que a gente tem que trabalhar? Eu gosto de trabalhar da seguinte forma, tá? Que a pressão antes, vou chamar de pressão 1, vezes o volume antes, que é o volume 1, sobre a temperatura antes, que é igual a temperatura 1, vai ser igual ao quê? Se essas grandezas multiplicadas tem que ser constante, ela vai ser igual ao quê? A pressão 2, que é o depois, tá? Vezes o volume 2, que é o depois, sobre a temperatura 2, que é o depois. Eu peguei todas aquelas relações e reescrevi aqui, tá? Bom, se é indeformável, o volume 1 é igual ao volume 2. Isso implica que a nossa expressão vai recair naquela que a gente viu no início, né? Que P1 sobre T1 vai ser uma constante K, que também vai ser igual ao quê? P2 sobre T2. Tá? Beleza. Dica. Nunca vamos trabalhar na escala em Celsius, tá? Vamos trabalhar somente na escala Kelvin. Por quê? Porque se você trabalhar em escala Celsius, você vai cair, independente de alguns problemas, em pressão negativa, pressão infinita, que não é o caso, tá? Então a gente vai trabalhar só na escala Kelvin, certo? Então, o que a gente tem no problema? A gente tem o seguinte, que a pressão está em centímetros de mercúrio, tá? Ele não fala para eu converter, mas eu vou fazer essa conversão. A pressão 1, que é a inicial, é 90 centímetros de mercúrio, tá? Se eu for converter isso em milímetros de mercúrio, como havia colocado na outra aula, é a mesma coisa. 90 centímetros é 900 milímetros, né? Então é 900 milímetros de mercúrio. Em qual condição de temperatura? 27 graus Celsius. Mas 27 graus Celsius são quantos Kelvin? Uai, é só pegar e fazer o seguinte, a temperatura em Kelvin é igual a 273 mais a temperatura em graus Celsius. Isso implica que vai ser 273, eu arredondei, tá? 273,5. Mais o que? 27, que dá o quê? TC igual a 300 Kelvin. Daí, esse gás, isso aqui é a condição inicial, né? Ou seja, a temperatura 1, no caso, vai ser 300 Kelvin, porque TC mais é T1, tá? Então, a temperatura em Kelvin é 273 mais a temperatura em graus Celsius, sabendo que ela está em 27 graus Celsius, vai ser 273 mais 27, ou seja, a temperatura inicial é 300 Kelvin. Aí, esse objeto, ele vai chegar a uma pressão 2, que eu não sei, mas sob qual temperatura? A temperatura 2, depois do processo de aumento de temperatura, ele vai chegar ao que é 350 Kelvin. Então, ele pergunta, qual vai ser essa pressão final? Eu sei que o volume é constante, né? O volume não vai interferir. Se eu fizer aqui no cantinho, nós vamos ter o quê? Que a pressão 1 sobre a temperatura 1 é igual a pressão 2 sobre a temperatura 2. Tá? A pressão 1 é 900 sobre a temperatura 1, que é 300. É igual ao quê? A P2, que eu não sei, sobre o quê? 350. Tá? Então, multiplico cruzado. Então, P2 é igual a 350 vezes 900 sobre 300. Vamos calcular aqui? Deixa eu só pegar a calculadora. Vai ser 350 vezes 900 dividido por 300. Vai dar 1.050 milímetros de mercúrio. MMHg. Então, deu 1.050 milímetros de mercúrio, tá? Tranquilo? Então, essa aqui é a pressão. Vamos converter isso em ATM? Por quê? Um ATM é a pressão em que nós estamos, a nível do mar, no caso, a gente está um pouco acima do nível do mar, a gente pode considerar que aqui, né, a pressão era em torno de 1 ATM, tá? Só eu vou converter em ATM. Como a gente já havia visto, que 1 ATM equivale a 760 milímetros de mercúrio. X ATM que eu quero saber equivale ao quê? 1.050 milímetros de mercúrio. Milímetro de mercúrio embaixo de milímetro de mercúrio, ATM embaixo de ATM. Só que eu não sei, né? Eu quero encontrar. Multiplico cruzado. Então, X vai dar o quê? 1.050. Vou fazer direto aqui, tá? Sobre 760. Quanto milímetro de mercúrio? Um milímetro de mercúrio, tá? Fazendo essa continha, nós vamos ter que vai ser 1.050 dividindo por 760.
vai dar 1,38 atm. Eu derramei o chá ontem na minha calculadora e ela tá toda pregando. Então, isso aqui vai ser a pressão, tá? Fácil, né? Agora a gente vai falar um pouquinho do cara, que é o Clapeyron. Ele unificou mais as leis, agora considerando o número de partículas, que é o número da quantidade de partícula envolvida, tá? A gente chama de equação de Clapeyron. Pessoal, eu custa falar o nome do cara. Vamos lá. Então, vamos lá. Equação de Clapeyron. Esse cara aqui, tá? O que ele fez? Olha só. Ele pegou que P vezes V vai ser igual a uma constante. P sobre T também é igual a uma constante. E V sobre T também é igual a constante. Sendo que o primeiro é regime de temperatura constante, o segundo em regime de volume constante e o terceiro em regime de pressão constante. O que eu posso fazer? Eu posso modificar essa equação, essas três equações, em uma única. Tá? E ele pegou essa mesma relação. PV sobre T vai ser igual a uma constante. Só que o que ele fez? Ele pegou ainda, falou que essa constante aqui, ela depende do número de partículas que está envolvida lá dentro. Certo? Então ele pegou esse K, ele pegou e fez o seguinte, que P vezes V sobre T é igual a N vezes R. Onde R é a constante universal do reino de Deus. Não, dos gases, tá? Constante universal dos gases. Ela tem vários valores, tá? Depende das grandezas físicas envolvidas, de pressão, volume e temperatura, tá? O R, geralmente, ele é dado por 0,082 atm vezes litro sobre Kelvin sobre mol. Tá? Ou se não, 8,31 joule por mol por Kelvin. Tá? Mas vamos trabalhar com essa aqui. Se eu mudar a constante, eu vou dar no exercício. Tá? Então, é uma constante universal dos gases. E o termo N é o mol, né? É a quantidade de quê? É o número molar. Que é a quantidade de gases em mol. Ou de partículas, de moléculas, né? Em mol. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo, que é um exemplo bem interessante. E esse exemplo ele é um pouco complexo, mas a gente vai trabalhar ele no seguinte sentido de quantidade de moléculas, tá? PV igual a N RT. Essa equação agora ela é mais geral do que as outras. Por quê? Porque além de as variáveis de estados, que é pressão, volume e temperatura, eu considero ainda o número de partículas. Tá? O N é o número de partículas. Se eu tenho partícula lá dentro, se eu aumentar, se eu aumento o N, aumenta a pressão. Né? Ou se eu manter a pressão constante, se eu manter a pressão constante, se eu aumento o N, o volume aumenta. Né? Se aumenta a temperatura, a volume constante, a pressão aumenta. Olha que interessante. Ó, vamos fazer uma simulaçãozinha. Se aumenta a temperatura, aí o meu volume é constante, o que aumenta? A pressão. Se eu aumento a temperatura, aumenta a temperatura, a pressão constante, quem que aumenta? O volume. Então, todas as relações estão, o quê? Simplificadas nessa equação única. PV é igual a nRT. Tá? Onde P é pressão, V é volume, é igual a número de mols vezes a constante universal vezes a temperatura. Tá? Pessoal, o exemplo que eu tenho para vocês é um exemplo bem... É um exemplo que nós estamos lidando, ou pelo menos tendo notícia, né? Seguinte. Deixa eu só modificar aqui. Seguinte, pessoal. Todo mundo está tendo notícia do Covid, certo? E as pessoas têm que ser entubadas, né?
E o quê? O que tem que acontecer? As pessoas não conseguem respirar por si próprio, ela precisa de uma respiração mecânica. Então, esse exercício, ele trata isso. Só que para você fazer um tratamento, você tem que colocar a taxa, né, de oxigenação, né, para que você não exploda o cara, né, ou também para que você também não tenha o quê? Oxigênio insuficiente. Então, existe uma relação. Então, o exercício é o seguinte, da FUVEST, né, o vestibular da FUVEST 2004. Quando alguém está internado em um hospital, respirando por aparelhos, receberá oxigênio por meio de um tubo ligado a um recipiente metálico que contém gás sob alta pressão, por volta de 100 atm, ou 100 atmosferas. Para que o gás não provoque danos ao doente, uma válvula reduz essa pressão em torno de 3 atmosferas. Se o cilindro metálico onde se encontra o oxigênio possui volume de 60 litros, e na válvula redutora o fluxo de pressão, a pressão do fluxo de gás foi regulada em 5 litros por minuto, mantido constante a temperatura a 27 graus Celsius, em quanto tempo a pressão no interior do cilindro será reduzida para 40 atmosferas? Para a resolução, utiliza a constante né, R igual a 8 vezes 10 a menos 2. Tranquilo? Eu tenho um gás, um cilindro, né? A pressão desse cilindro inicial é igual a 100 atm. E o volume dele é igual a 60 litros. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Certo. Aí, o que acontece? O volume, conforme a pessoa vai utilizando o gás ali, o volume altera? Não, né? O volume dentro do recipiente é o mesmo, certo? A temperatura falou que é constante, certo? Então, o que está acontecendo? Meu cilindro está perdendo partícula. A quantidade de mols, de moléculas de oxigênio ali dentro, né? E como que a gente vai encontrar essa quantidade? Eu sei que a temperatura é igual a 27 graus Celsius, que é igual a 300 Kelvin, fazendo diretamente. Que é 273 mais 27 dá 300. Se eu tenho pressão, volume, temperatura, e eu sei a constante, que deu 8 vezes 10 a menos 2, se eu não me engano. Isso. 8 vezes 10 a menos 2 atm, vezes litro, sobre mol, sobre Kelvin. Ele me deu esse valor aqui, tá? Se ele me deu esse valor, eu vou calcular o quê? A quantidade de números de mol com um cilindro totalmente cheio. Aí depois, eu vou calcular a quantidade, eu quero saber inicialmente isso aqui, ó, quantos mols. Aí depois, então vamos usar a equação P é igual a PV é igual a N R vezes T. Isso implica que vai ser 100 vezes 60 é igual a N que eu sei, vezes 8 vezes 10 a menos 2, vezes 300. Então, N é igual a quê? 100 vezes 60, dividido. Vou passar tudo isso aqui que está multiplicando N, vou passar dividindo. Então, vai dar 8 vezes 10 a menos 2, vezes 300. Vou chamar de N1, tá? Fazendo a continha, vai dar 250 mols. E eu vou anotar isso aqui no canto. N1 igual a 250 mols. Tá certo? Se o cilindro reduzir para 40 atm, quantos mols eu vou ter ali dentro? Né? Então, P é igual a 40 atm. Ele estava 100 atm, aí conforme foi saindo gás, a pressão vai diminuir. E o volume é constante, né? Então, o volume é igual a 60 litros. E, o que mais? A temperatura é igual a 300 Kelvin. Aí a gente vai ver quanto que sobrou de partícula. Vou fazer a mesma conta, só que para uma pressão menor. Porque se o gás saiu, a pressão diminui. Vai ser o quê? P vezes V é igual a N RT. A pressão depois de sair o gás foi quanto? Foi para 40. Vezes o volume que manteve 60. É igual ao número de partícula 2, que eu vou chamar, que é o que sobrou, vezes R,
que é 8 vezes 10 a menos 2, né? Vezes a temperatura, que é 300. Então, N2, que é a quantidade de partículas que sobra lá dentro, vai ser o quê? 40 vezes 60 sobre 8 vezes 10 a menos 2 vezes 300. Fazendo essa continha, sobrou 100 mols de partículas. Bom, se eu tinha 250 e sobrou 100, quanto mol foi utilizado para que a pessoa respirasse? Se eu tinha 250 e sobrou 100, a Ariane está correta, então eu utilizei 150 mols, né? Então, vou chamar NU de a quantidade de mols utilizada é igual ao quê? N1 menos N2. Isso vai dar quanto? 250 menos 100. É igual a 150 mols. Mas esses 150 mols foi utilizado em que condição? Esses 150 mols, ele foi utilizado na pressão igual a 3 atm, não é isso? Vamos olhar aqui se realmente é 3. Isso, 3 atm. Então ele foi utilizado na condição da pressão de 3 atm, em temperatura igual a 300 Kelvin, que é a temperatura equivalente a 27 graus Celsius, certo? Eu utilizei N igual a 150. O que eu vou encontrar agora? O volume durante todo esse procedimento. Vou utilizar de novo a equação. Deixa eu colocar uma linha aqui só para separar. Vou utilizar P é igual a P vezes V é igual a N, R, T. Eu tenho P, que é a pressão para utilizar na respiração. O V eu não tenho, que eu vou calcular. O N eu tenho, que é 150, que foi utilizado na respiração. O R eu tenho, a temperatura eu tenho. Então, meu N, ou melhor, meu V, vou passar o P dividindo, meu V vai ser N vezes R, T, sobre a pressão. Jogando os dados aqui, vai dar o quê? 150 vezes 8 vezes 10 a menos 2, vezes 300, que é a temperatura, sobre a pressão, que vai ser 3. Vai dar 1.200 litros. Utiliza 1.200 litros. Só que a taxa é quantos? 5 litros por minuto. Isso. Então, eu vou gastar quantos minutos para utilizar esses 1.200? Então, eu vou dividir 1.200 por 5, né? Para achar quantos minutos. Porque se a cada 1 minuto eu gasto 5, 1.200 eu vou gastar X, faço a regra de 3. Então, se a cada 1 minuto o paciente recebe 5 litros, X minutos, quando eu gasto 1.200. Ou seja, eu gastei 1.200, né, litros. Por quê? Porque eu consumi 150 mols, que a gente calculou, né? Multiplico cruzado, corto litro com litro, vai ser 1.200 é igual a 5x, x é igual a 1.200 sobre 5. 240 minutos. 240 minutos são quantas horas? Dividido por 60, vai dar 4 horas. Tranquilo?